Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito obrigado por nos receber em sua casa, em seu lar nesta noite para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Gilson Souza, da Igreja Batista Memorial de Interlagos, em São Paulo, e gostaria de dizer que nós estamos alegres e felizes por mais esse dia que o Senhor nos deu. E nesse momento eu gostaria de orar para que nós possamos partir para a nossa reflexão na palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, te bendizemos, te engrandecemos, te louvamos. Tu és o nosso Deus, o nosso ajudador, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Senhor, Tu és tudo para nós. Em Ti nós existimos, nos movemos e temos a nossa existência, Senhor. E por isso, Senhor, muito obrigado, te louvamos, te adoramos, te engrandecemos do profundo do nosso coração, ó Deus. Queremos te pedir que nesse momento, Senhor, através das mídias sociais, o Senhor possa alcançar os corações que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, e que a nossa fé possa ser edificada e fortalecida, Pai, para a honra e glória do Teu nome e também para o nosso bem-estar espiritual, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Gostaria já de antemão pedir que você pudesse compartilhar essa transmissão com seus amigos, seus familiares, de forma que a palavra de Deus possa ser propagada, que aquela oração de Jesus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, possa encontrar o seu cumprimento através de nós divulgarmos a palavra de Deus para os quatro cantos da terra. E temos notícias boas, temos percebido que pessoas de diversos estados do Brasil estão assistindo o nosso culto, inclusive no Amazonas, em Rondônia, no Mato Grosso, em Minas Gerais, várias partes. Nós temos visto lá um percentual de acessos através do Facebook. E nós ficamos muito felizes e gostaríamos de dizer, se você quiser escrever para nós, fique à vontade, nós teremos prazer em responder a sua mensagem. Se você tiver um pedido de oração, pode enviar também, a irmã Cláudia vai estar retornando seu pedido de oração. Portanto, será uma alegria, será um prazer estar em contato com vocês. Quero mandar também meu abraço aos meus familiares lá em Santa Catarina, que com certeza estão ouvindo. Também aos irmãos lá dos Estados Unidos, são muitos irmãos. Ao irmão Fred lá no Rio de Janeiro também, meu muito obrigado pela audiência e assim por diante. Então, que Deus possa abençoá-los ao ouvir a sua palavra nesta noite. Queridos, eu gostaria de comentar nesta noite sobre uma das promessas de Jesus que ele fez, inclusive a última promessa antes de ele ser assunto ou de ele subir aos céus, que está registrada em Mateus capítulo 28, verso 20, que diz: Eu estarei sempre com vocês até o tempo, ou melhor, até o fim dos tempos. Vou repetir, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Talvez você não tenha observado, mas essa foi a última promessa que Jesus fez antes de subir aos céus. Sem dúvidas, todas as que Jesus fez são importantes e encontram nele e na sua fidelidade o seu cumprimento. Mas a promessa da sua presença é muito relevante para não ser mencionada ou para ser esquecida. Vejam só, a partir daquele momento em que Jesus estaria subindo aos céus, os discípulos não teriam mais a presença física de Jesus com eles. Muitas coisas iriam mudar. Eles não caminhariam mais com Jesus.
Eles não se assentariam mais como faziam antes para ouvir os seus ensinos. Eles não se sentariam ao redor da mesa mais com Jesus para terem saborosas refeições e ouvir os seus ensinamentos também. Muitas dessas coisas iriam mudar a partir daquele momento. Já tinham mudado com a sua prisão, com a sua condenação, com a sua morte, mas agora com a sua assunção aos céus para sentar-se ao lado direito de Deus, então de fato tudo iria mudar. Entretanto, amados, o fato de Jesus voltar para Deus não significava que ele iria os deixar à deriva. Não significava que ele lhes deixaria largados à própria sorte. Não significava que ele lhes deixaria só. Pelo contrário, antes do seu retorno ao Pai, Jesus fez então esta preciosa promessa para eles: eu estarei para sempre com vocês até os tempos do fim. Querido, eu não sei o quanto esta linguagem significa para você, eu não sei exatamente o quanto você consegue captar do teor dessa promessa, dessa mensagem que Jesus estava entregando para eles, mas esta linguagem era muito conhecida pelos discípulos. Por quê? Porque eles conheciam o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é uma sombra, é um tipo das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. Então, é muito comum nós, pregadores ou professores de escola bíblica, quando queremos ensinar algo, de nós encontrarmos uma base para aquela doutrina, para aquela mensagem lá no Antigo Testamento. E no que se refere a essa promessa de Jesus, aonde é que nós encontramos uma base lá no Antigo Testamento? Vamos analisar o caso de Moisés. Vocês vão lembrar que o povo de Israel havia pecado gravemente contra Deus. E por isso Deus já não queria mais caminhar com o seu povo. E quando Deus disse que não acompanharia mais o povo, isso foi demais para Moisés. Moisés era um homem que conversava com Deus cara a cara, como um homem conversa com seu amigo. Moisés subia para o topo da montanha e conversava com Deus. E ao ouvir isso, pesou-se-lhe demais o coração. E, portanto, ele apelou a Deus acerca da sua presença, conforme nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 33, versos 12 e 13, que dizem, e também logo os mais darão continuação, dizendo: então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versos 14 a 16 dizem ainda: o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos pessoalmente não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros povos saberão que contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, que nos separa de todos os demais povos da terra. Então, ouçam o argumento de Moisés para Deus acerca do fato de que Deus não iria mais com eles. Para Moisés, isso, em outras palavras, significaria que sem a presença de Deus, ele não conseguiria conduzir aquele povo e dar-lhe a posse da terra prometida.
Sem a presença de Deus, nem adiantaria eles deixarem aquele lugar. Ele disse, olha, nem nos faça subir deste lugar, deste deserto. Ainda era a presença de Deus, amados, que fazia a distinção, a separação entre o povo de Israel e os povos ao redor. E de fato, da mesma forma, ainda hoje, é a presença de Deus que nos distingue da maior parte dos povos da terra. Por quê? Porque Deus habita conosco, Deus caminha conosco. E por isso, então, amados, que quando Jesus, antes de partir, viu que seus discípulos estavam tristes e preocupados e, quem sabe, inseguros acerca de levar adiante a propagação do Evangelho, ele torna a fazer a mesma promessa que Deus havia feito para Moisés. Vejam só, eles sabiam, os discípulos sabiam que, pelo fato de Deus ter estado com Moisés, eles marcharam pelo deserto por 40 anos, o sapato não envelheceu, o vestido não se estragou, não havia enfermo entre eles, os pés não inchavam, e assim por diante, toda sorte de bênção estava com o povo no deserto. E ao repetir essa promessa, então, os discípulos que eram familiares com o assunto passaram a entender da mesma maneira que se a presença de Jesus fosse com eles, nada iria lhes faltar, nada lhes seria difícil demais, nada lhes seria impossível. Por quê? Porque eles tinham a promessa da presença de Jesus, que estaria sempre com eles, melhor dizendo, todos os tempos, até o fim. Então, as incertezas agora então iriam embora, a esperança voltaria a ter vida, e a certeza da vitória voltaria a inundar os seus corações. Com certeza, amados, a garantia da presença de Jesus era tudo o que os discípulos precisavam naquele momento. Moisés sabia que sozinho ele não conseguiria. E os discípulos, da mesma forma, agora também estavam entendendo que sozinhos eles não conseguiriam, e Jesus percebeu isso, e por isso a sua última promessa, antes de ascender aos céus, foi: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amado, eu não sei se você já parou para refletir sobre isso. É possível que muitas pessoas, no momento da crise, tenham pensado da seguinte maneira: se eu tivesse um ótimo plano de saúde, então eu não me preocuparia. Outros, quem sabe, disseram: se eu tivesse tantos R$1.000 economizados no banco, então eu não me preocuparia. Outros ainda, quem sabe, disseram: se eu tivesse uma casa em um sítio bem distante, então eu iria para lá com a minha família e ficaria salvo dessa enfermidade. Queridos, nada disso é errado, tudo isso é bom, mas nada disso pode trazer-nos certezas. Ter dinheiro não traz certezas, ter um bom plano de saúde não traz certezas. Ter uma casa distante não traz certezas. Só existe uma coisa que pode nos trazer certeza e convicções, e isto é a presença de Jesus conosco. Se Ele estiver conosco, Ele cuida de nós. Se Ele estiver conosco, Ele protege os nossos. Se Ele estiver conosco, nada há de nos faltar. Lembram dos discípulos quando, em certa ocasião, Jesus lhes perguntou: quando eu vos mandei pelo caminho para pregar o Evangelho sem túnica extra, sem bordão, sem cinto, sem alforje, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: não faltou nada, Senhor. Então, amados, a presença de Cristo é o que faz toda a diferença. Você pode não ter um plano de saúde, você pode não ter um sítio, você pode não ter o dinheiro, mas o que você realmente precisa ter, e você pode ter, é a presença de Jesus. E ela faz toda a diferença.
Apesar de nós vivermos num mundo capitalista, onde tudo se faz com o dinheiro, no reino de Deus as coisas são diferentes. Elas são feitas pela fé. Fé nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus maravilhoso, que não somente morreu por nós, mas que prometeu que estaria sempre conosco até o fim. Houve um homem lá no século IV chamado Irmão Lourenço. Ele era um homem que manquejava de uma perna e que vivia em um convento em uma ilha. E uma das coisas que ele considerava a sua maior riqueza era o senso da presença de Deus com ele o tempo todo. Aconteceu que lá nesse convento ele foi designado para uma tarefa que ele não gostava nem um pouquinho, que era ser cozinheiro do convento. Mas como ele tinha esse senso da presença de Deus, ele havia decidido fazer tudo sem murmuração e sempre de bom grado, porque o que realmente importava para ele é ter esse sentimento, é ter essa paz, essa convicção, essa certeza de que Jesus fazia parte do seu dia a dia. E ele conta então como que ele vencia as dificuldades, mesmo manquejando. Ele conta também que um dia da semana ele tinha que pegar um barco e ir para o continente para comprar mantimento para o convento. E isso era muito diferente para ele, ou melhor, muito difícil para ele, porque o barco balançava e ele manquejava e caía. Mas mesmo assim, ele continuava feliz, alegre, e ele chegou a escrever um livro falando sobre essa questão, o senso da presença de Deus. E eu queria que você refletisse nessa noite sobre essa questão. Em primeiro lugar, se você tem estado desanimado, triste, preocupado, afadigado por causa dos problemas, por causa do isolamento social, por causa das contas que estão chegando, por não poder sair rua fora, por não poder ir trabalhar regularmente, eu gostaria de que você lembrasse deste irmão, dessa pessoa chamada Irmão Lourenço, e do que ele nos ensinou sobre a questão de ter esse senso da presença de Deus sempre conosco. Também gostaria que você lembrasse dessa promessa de Jesus: eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Em segundo lugar, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você ainda não tem uma experiência com Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você se encontra distanciado da comunhão com Jesus, nessa noite eu convido você para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A sua presença real e bendita vai mudar a sua vida para sempre. A presença de Jesus vai preencher aqueles espaços que nunca foram preenchidos no recôndito mais profundo da sua alma, e você será a pessoa mais feliz que pode existir em todo esse universo. Não há espaço que Jesus não possa preencher, não há lacuna que Ele não possa satisfazer, não há necessidade que Ele não possa suprir. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, e Ele diz: se vocês abrirem a porta, eu entrarei na sua casa e vou cear com vocês e vocês comigo. Então não deixe para amanhã. Não deixe a dúvida, não deixe a preocupação, não deixe a fadiga, não deixe nada, absolutamente nada roubar a sua paz, a sua tranquilidade. Se você quiser aproveitar os seus dias, nessa noite, receba Jesus. Receba a promessa de ter o Espírito Santo habitando em você. Receba a promessa de ter Jesus caminhando com você, de ter a presença de Deus assim como Moisés tinha lá no deserto quando conduzia o povo. Eu gostaria de orar nesta noite. Se você está distanciado, se reconcilie com o Senhor nesta noite. Não deixe passar a oportunidade.
Se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, essa é uma noite preciosa. Você pode ter o encontro mais lindo da sua vida, o encontro com o Filho de Deus, e Ele vai caminhar com você para o resto da sua vida. E se você está triste, abatido, Jesus também quer te alegrar, quer levantar o seu humor, quer abençoar a sua vida, quer colocar um sorriso na sua face, e você jamais será o mesmo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa promessa de que o Senhor estaria sempre conosco até o tempo do fim. Nós não temos dúvidas, Senhor, não temos conosco. Nós temos visto a Tua boa mão, Senhor, em todos os sentidos. No abrigo que temos, na família, ó Deus, nos recursos que o Senhor tem nos providenciado, no suprimento doméstico familiar, Senhor. Ó Deus, de tantas formas nós temos experimentado na comunhão dos irmãos também, Senhor, que temos sentido tanta falta nesses dias. Nós temos sentido a Tua presença através disso também, Senhor, e através da Tua palavra quando ela é ministrada. Senhor, nós não temos qualquer dúvida da Tua presença, de que desfrutamos dessa paz, dessa comunhão bendita. E nesta noite queremos orar, Senhor, para que todos aqueles que estejam nos ouvindo também sejam inundados por essa paz, por essa alegria e por essa convicção de que Tu estás caminhando conosco, Senhor. Queremos orar também por aqueles irmãos que, quem sabe, estejam afastados e queiram fazer uma reconciliação, Senhor. Que o Senhor os abrace e traga para perto de si, Senhor, e deixe que eles sintam, Senhor, o calor do Teu amor nesta noite. Também, ó Deus, se alguém está Te aceitando como seu único e suficiente Salvador, nós pedimos que o Senhor perdoe todos os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, Senhor, e mostre-lhe, Senhor, o futuro brilhante que o Senhor tem preparado para essa pessoa, Pai. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Para concluir, gostaria de dar breves avisos. Nas segundas, quartas e sextas, às 20 horas, aqui horário de Brasília, nós temos uma reunião de oração que muitos homens e mulheres estão participando. Ela começou com uma oração dos homens, mas as irmãs estão sendo bem-vindas e nós ficamos felizes em tê-las participando conosco. Queremos agradecer porque ontem tivemos o pastor Douglas White, missionário americano que mora no México, que já morou 22 anos no Brasil, fala muito bem português, trouxe uma excelente palavra sobre a questão da ansiedade e nós fomos muito confortados pela palavra de Deus. E sempre estamos tendo pessoas diferentes ministrando, então não deixe de participar, e está sendo sempre uma bênção para nós. Também gostaria de dizer que a nossa campanha de alimentação se encerrou muito bem. Houve doações generosas, foram abençoadas. Então, para o mês de maio, nós estamos supridos. Voltaremos a fazê-la na primeira semana de junho, para que os irmãos que não têm possam ter também seu suprimento, né? E Deus tem nos abençoado e vários irmãos enviaram suas contribuições com muita alegria, com muita generosidade. Então, muito obrigado a todos, a toda a Igreja Batista Memorial de Interlagos que tem sido fiel em suas contribuições. Nosso muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado sempre aos irmãos que têm nos apoiado na equipe técnica. E logo, não nesse domingo, mas no domingo que vem, nós estaremos transmitindo já desde o nosso templo, tendo em vista que a internet já estará sendo instalada, então os irmãos vão poder matar a saudade de pelo menos olhar o templo pelo lado de dentro, né? E quero também já agradecer a equipe técnica que está trabalhando nessa questão e será uma bênção. Então, sem mais delongas, meu muito boa noite, uma boa noite aqui do irmão Kleber, que está nos apoiando, da irmã Cláudia. E como eu disse, compartilhe esse vídeo, mande também a sua mensagem para nós, porque nós ficamos muito felizes em receber o seu feedback. Que Deus abençoe, uma ótima noite para todos vocês em Cristo Jesus. Bye, bye.